Ana, deixa eu te chamar aqui. Você. Tá me ouvindo legal, Ana? Ana, me chama aí, que eu não tô conseguindo chamar você aqui. Celular. Comi a banana, comi o inhame. Poxa, cadê minha câmera? Ih, tá virada. Elas fogem da gente. Menina, é o dia inteiro que essa bicha fica trabalhando aqui nesse lugar. Tá bom, a gente tá se vendo legal. Tá dando Oi, pra você ver? peraí, só um minutinho. Não. Oi, não entendi. Filho Tô doente, te, sabe como é que é, né? é, Filho. tô te vendo legal, Ana. Tá de boa. Tô. A luz tá boa. Eu boto uma luminária aqui no quarto para poder facilitar. Ah, minha filha, eu estou no improviso, porque aqui em casa tá terrível. Uma tal de uma reforma. E depois daquela chuva que deu, tudo mofado. Hum, A gente tem problema de como é que se diz? Renite. Então, tá um nossa, improviso aqui em casa esse mês. Mas dá pra levar. isso. Ai, vamos dar mais 5 minutinhos aí, o povo tá chegando. A Luciana, Paulo. Mas é isso. Sabia que o nome de minha mãe era Ana? Era Ana o quê? Ela, Ana Maria. Ana Maria. Eu sou Ana Emília. Ana Emília. Ai, bonito. É o nome de duas Forte. avós. Ah, Mas bonito nome, forte. eu uso o primeiro e o último nome, que minha família, todo mundo tem dois nomes. Né? Ana Aqui Emília, também. Elaine Cristina, Ana Paula, todo mundo tem dois nomes. Aí eu tive Aqui, meu filho, Caio Fernando, tudo. Sabe? aqui também todo mundo tem dois nomes. Legal isso. 3 anos. Neta, minha mãe e minha outra sobrinha. Na família do meu pai, que era da minha avó Emília, tem muita Emília. Eu tenho muitas primas chamadas Emília, em homenagem à avó, né? Então, mas eu Que não legal. achava que era nome de velha quando eu era mais nova. Agora eu já tô Mas é ficando muito velha, então tá forte. bom. Agora É. eu tô ficando velha, tá Igual o bom. sobrenome de. Eu não sabia que o nome. Quando eu vi saber o nome de Érica, Érica Francisco. Se Érica, esse nome é lindo. É lá embaixo, eu É, acho. Aí ela tá dando. Ela usa. Eu acho lindo esse nome. Francisca. é, Muito Francisca, lindo. é bonito. É. Né? Eu acho forte Muito também, forte. Francisca, Antônia. A Antônia. Acho esse nome É. tudo. Beleza.
Bora começar, né, devagar? A Bora. Mai tá mandando um beijo. Boa noite, gente. Hoje estou aqui com uma convidada super, hiper especial. Você é carioca, né, Ana? Na verdade, eu sou mato-grossense, É criada no Rio nada de Janeiro e que optou por virar caribana. Então, eu caribana. sou. Caribana, essa é ótima. Ana Galberto, Bome de Oxum, ativista contra o racismo, da Rede de Mulheres do Estado da Bahia, do Nizinga, Coletivo de Mulheres Negras de Belo Horizonte, mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia, historiadora pela UERJ, ela é coordenadora das ações da comunidade negra tradicionais do Koinonia, é isso? E estamos aqui hoje, né, com essa mulher zona maravilhosa. Infelizmente, com essa pandemia, a gente nem se encontrou esse ano, né, ainda, né, Ana? Nem uma Fisicamente. mesinha de bar, Uma mesinha para nossas nem um conversas. copinho, nem um Isso, copinho. só de longe. E aí, com o tema de hoje, vamos falar de políticas públicas dos terreiros. Acho que nesse momento que nós estamos passando desse ódio, né, desse racismo religioso, é importante nós estarmos firmando, né, o nosso compromisso. E não tem outra pessoa, né? Ana, Bomiana de Oxum, vai estar aqui hoje, né, falando com a gente. Queria, Ana, que você começasse a falar um pouco dessa organização, Coinonia, que muitas pessoas Uhum. só escutam, né, falar, mas não sabem realmente, né? Gente, boa noite. Prazer enorme estar aqui com nossa futura vereadora, Márcia Ministra, que muito me representa em várias das minhas identidades. Então, é bom esse sextou com Márcia Ministra. É um sextou diferente. A gente normalmente faz outro tipo de sextou, Outro mas é um tipo, sextou. É um sextou de debate que político. também é político, né, Ana? E aquele sextou Aquele ele é muito ali, político. É ali muito. que rola o ajô todo. Todo o ajô rola ali. Exatamente. Mas a gente estava fazendo o ajô diferente agora pela internet, que é a necessidade que a gente tem nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu sou Ana e eu trabalho em Koinonia, já tem 18 anos que eu trabalho em Koinonia e tem 6 anos que eu estou à frente da coordenação com a temática de comunidades negras tradicionais. Né? Koinonia é uma organização ecumênica que muita gente às vezes pensa assim, Koinonia é nome de igreja, tal, e acha que a instituição é uma instituição igrejeira. E, na verdade, Koinonia ela foi fundada por pessoas de diferentes religiosidades, inclusive pessoas de candomblé. Eu sou associada, o Rafael, que é o diretor executivo, ele é ogã do terreiro da Casa Branca, e é uma organização de pessoas religiosas que tem um viés ecumênico. O que isso traz para a gente? Ela é uma organização que está no debate e que se coloca a discutir a identidade religiosa das pessoas. E isso, Márcia, é uma coisa super interessante, porque uma das coisas que os movimentos políticos e os movimentos sociais deixam de lado da identidade dos grupos é a questão religiosa, por achar que religiosidade é alienadora. Né? Uma leitura extremamente marxista, equivocada, enfim, não vou entrar nesse debate. Mas Koinonia prima por entender que dentro da nossa multiplicidade de identidades, né, a religiosidade ela tem um peso forte e ela define muitas coisas. Define onde a gente está, define nossas bandeiras de luta, como a gente enfrenta a vida. Então, é uma organização que se dedica a dialogar com determinados públicos, né? No meu caso, né, no programa que eu coordeno, são comunidades negras tradicionais, então a gente trabalha com comunidades de quilombo, comunidades remanescentes de quilombo, e comunidades de terreiro. Né? As comunidades de terreiro, é importante a gente dizer que, desde a política nacional de povos e comunidades tradicionais, instituída no governo Lula, e que não foi revogada, portanto, ela está valendo no Brasil, ela é compreendida como uma comunidade negra tradicional, como uma comunidade tradicional. E aí você junta, né, dentro desse segmento do legislativo, né, esse instrumento legal, vários outros grupos, pescadores, marisqueiras, coletores, fundo de pasto, comunidade quilombola, ciganos, ribeirinhos, povos de terreiro, né, povos de religião de matriz africana. Então, todos esses grupos, eles
passam a ser reconhecidos pelo governo como um grupo que merece uma atenção especial para a implementação de políticas públicas e de ações do Estado. Porque o Estado reconhece que esses grupos foram mais vulnerabilizados nos processos, né, de construção do nosso país, porque são grupos majoritariamente de pessoas negras. Pessoas negras. Né? E, portanto, pessoas que também foram alijadas de acesso à economia, à garantia dos seus territórios de uma forma legal, né? Tendo título de propriedade, né, das suas terras. Então, você começa a ter um entendimento, né, e esse entendimento é importante a gente trazer também, que ele bebe numa fonte internacional, que é a Convenção 69 da OIT, onde reconhece a importância desses povos e diz para os países que são signatários: criem políticas e ações que possam cuidar e manter essas comunidades. A existência dessas comunidades é importante para o mundo. Então, é preciso que os governos, né, que o Estado de cada lugar, né, de cada país e de cada região, tenha ações para a manutenção desses povos. Então, a gente está dialogando com esse público, que é o povo de terreiro, com as comunidades quilombolas, porque a gente compreende que, embora as comunidades quilombolas elas sejam, hoje em dia, na sua maioria, cristãs, e aí a gente tem trocentos processos que a gente poderia falar sobre isso, mas eu vou trazer uma questão que é fato e eu não vou me demorar muito nisso. Mas a entrada, o processo de conversão, né, de ação sistemática das igrejas cristãs nos espaços vulnerabilizados, ele é constante desde o período da escravidão até hoje. A gente sabe quantos bares fecham na comunidade e abre uma igreja. Exatamente. E isso não é à toa. Isso não é à toa, né? Eu posso comentar isso um pouquinho mais. Mas hoje em dia as comunidades quilombolas são poucas as comunidades que ainda têm religião de matriz africana. Mas a religiosidade não tem nada a ver com a identidade quilombola. Sim. A identidade quilombola ela é um conceito histórico, social, né, cultural, que coloca essas comunidades dentro desse segmento, que traz para ela também especificidades junto ao governo para ter acesso a políticas públicas específicas. Então, nesse sentido, a gente junta esses dois grupos por essa história conectada com o processo de escravidão, conectada com esse processo diaspórico nosso de vivência, né, no continente americano e dentro do Brasil, dentro dos estados, mas com essa nossa conexão com a nossa ancestralidade africana, que é comum desses grupos. Então, nesse sentido, a gente trabalha com os dois grupos. É uma organização que trabalha. É uma organização pequena, né? Ela tem uma sede no Rio de Janeiro, uma sede em São Paulo e uma sede aqui na Bahia. Aqui na Bahia a gente acabou de mudar para o escritório na praça, ali em frente à Praça da Piedade. E a gente tem umas frentes de ação, né? A gente oferece assessoria jurídica para as comunidades de terreiro e comunidades quilombolas, no sentido de ajudar na regularização das suas associações, de entender os seus processos administrativos, porque, como a gente vai falar agora, o processo, por exemplo, de imunidade de IPTU e Sim. de imunidades tributárias, todas essas questões são questões muito técnicas que a gente não domina, e que a gente não tem que dominar tudo mesmo, não, por isso que tem os técnicos, né? Por isso que tem os técnicos, né? Então, a gente tem uma advogada, a doutora Camila Chagas, que trabalha com a gente e que oferece essa assessoria gratuita. Essa é uma assessoria que a gente não advoga para, isso é importante a gente dizer. O que a gente faz é um serviço de orientação. Muitas vezes, Márcia, eu vou trazer esse exemplo, eu tenho certeza que você vai lembrar de vários casos. A pessoa procura a defensoria pública, seja um balcão de direito, ela não consegue explicar o que está acontecendo. Ela não consegue explicar. Porque a pessoa que está ouvindo, ela também não tem paciência de ouvir e ela não faz as perguntas corretas. Então, muitas vezes a pessoa vai ali para um problema, e aí, nos casos dos terreiros, isso acontece muito, um problema que o fundo dele é intolerância religiosa, é ódio religioso. E a pessoa coloca lá como briga de vizinho, minimiza aquela relação, né? Não tipifica isso, não entende a origem daquele problema. E isso é extremamente complicado no nosso acesso à justiça. Por isso a gente tem esse serviço, onde a pessoa vai lá e normalmente são entrevistas de 4 horas, 2 horas, aí depois marca de novo,
Porque, às vezes, também a pessoa que está ouvindo, né, o técnico jurídico, né, que no caso é a Camila, precisa parar e analisar o que é que ela está me dizendo, o que é que está acontecendo de verdade, e instigar para entender o que é isso. Quando a gente entende o que é, fica mais fácil a gente dizer, vai em tal lugar, procura tal Exatamente. pessoa, né? E a pessoa tem que fazer assim, assim, assado. Se não fizer assim, volta aqui que a gente vai te orientar de novo, né? E isso é um trabalho que ele é mais minucioso e é um trabalho de orientação. Então, a gente não advoga para. É um trabalho totalmente gratuito, né? Volto a dizer, não precisa ser filiado à associação tal, Que à federação maravilha. tal, ABCD, não interessa. O que interessa para a gente é a identidade religiosa desse grupo. Né? A partir disso, ele agenda o atendimento e a gente conversa, e a gente dá orientação. Então, esse é um serviço que a gente faz. Um outro aspecto que a gente atua muito é nessa análise de políticas públicas para tentar transformar isso numa linguagem onde as pessoas entendam. Porque o grande problema que a gente tem no nosso país, né, a gente é um país de leis maravilhosas, de legislações incríveis, onde elas não são executadas e E elas várias não são burocracias, né, compreendidas. Ana? Exatamente. Para Então, dificultar o processo. muita pedra no caminho para você poder É. acessar. Então, a gente tenta esmiuçar esse negócio, falar, olha, o caminho é por aqui, e se esse caminho aqui não está dando, a gente vai tentar criar outro. Então, a gente tenta fazer isso, que é um processo de formação, onde a gente vai nos terreiros, a gente vai nas comunidades, a gente produz material, né, para discutir essas coisas e trazer essas informações. Uma coisa que a gente acabou de fazer foi uns cardzinhos orientando com relação à lei Aldir Blanc, que ficaram propagando para tudo enquanto que é lado, o povo de terreiro tem direito, tem direito, tem direito. Calma aí, não é bem assim. Não é todo mundo, é quem trabalha com a área de cultura. Então, a gente tem especificidades que a gente precisa entender para que a gente não coloque esforços numa coisa e que isso não dê Que não vai certo. dar Né? resultado. Então, a gente trabalha nesse sentido. E aí, depois eu deixo o endereço do site para as pessoas olharem e a gente publica muita coisa, a gente escreve bastante, produz muita informação e tenta visibilizar o que está acontecendo no Brasil, principalmente nessa esfera das religiões de matriz africana, no cenário internacional. Porque que a gente chama isso de tentar fazer uma ação de advocacy no sentido das organizações ecumênicas, porque a gente tem muitas pessoas, muitas organizações de outros países que estão de olho no que está acontecendo no Brasil e que têm feito denúncias, né, e que são essas pessoas também que nos ajudam nas ações sociais no Brasil. Então, é muito importante que a gente visibilize o que está acontecendo na esfera nacional e internacional. Perfeito, Ana. Ótimo. Só para lembrar um pouquinho e agradecer também a Ana, né? Ao Canoninha, na verdade. A gente está aqui. Teve uma participação ótima no terreiro aqui, nessa distribuição de alimentos, né? Alan do Carmo, da Voz da Xé, mandou. Estávamos aqui, ele, não, Ana, o Canoninha contribuiu. E, enfim, agradecendo, né? A galera aqui do Nordeste agradeceu muito, né? Estou agradecendo. Agora, Ana, a gente sabe, né, que essa estrutura toda, né, do racismo faz com isso, com a nossa religião. Né? Queria que você explicasse assim um pouco como é que se dá esse racismo religioso. Bom, Márcia, acho que a primeira coisa que a gente precisa reafirmar é que o racismo, ele não é esse monstro do racismo que existe na humanidade, né? Ele é construído e não é de hoje, né? E a gente precisa entender que o racismo ele é quando você olha para o outro e você desumaniza esse outro. Isso aconteceu principalmente com os povos africanos, com os povos com maior melanina. Se a gente for pegar, por exemplo, os aborígenes na Austrália, é a mesma coisa, eram tratados como bichos, né? Hoje em dia, o governo australiano tem uma outra postura, até de tentativa de manutenção dos grupos que ainda existem. Né? Por que eu estou falando disso, dessa desumanização? Porque essa desumanização desde o momento que o homem branco chega no continente africano e identifica tudo que tem ali, toda aquela herança cultural, histórica, social, como atrasada, como vista como algo extremamente desprezível e que precisa ser destruído. Para humanizar essas pessoas, é preciso destruir isso que ela tem e dar uma outra identidade. Porém, essa outra identidade, ela não tira a cor da pele. Ela não apaga a nossa ancestralidade.
E aí a gente continua tendo, mesmo com todos os processos que o Brasil tentou ter, né, de branqueamento, de tentar extinguir a nossa herança, a nossa existência, a gente mostra a cada geração que nasce que o nosso gen é muito mais forte. Que se a gente fosse disputar de força de gen, o nosso iria ganhar, né? Porque a gente consegue se manter mesmo com todos os processos de mistura. E aí é importante a gente pensar que esse racismo, ele estruturou toda a sociedade, ele continua estruturando, ele continua dizendo quem ascende socialmente, quem não ascende, né? Ele continua dizendo quem acessa tal coisa, quem tem direito a, quem não tem direito, ele continua dizendo isso. E mais ainda, ele estrutura as relações entre as pessoas. Então, ele é estruturante da sociedade, de como a sociedade ela funciona, mas ela é estruturante das relações também. Isso traz uma questão que é uma concepção, né, do cristianismo, de que tudo que é oriundo desse povo atrasado, desse povo socialmente que deve ser combatido, expurgado, que é tudo demonizado para as relações pessoais. E aí é quando a gente tem todos os processos de enfrentamento e de confronto que a gente tem tido de intolerância e de ódio religioso. Isso não existia, isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Com menor ou maior intensidade. O que a gente tem vivido nos últimos anos é que, com o avanço do neopentecostalismo, né, e aí a gente entendendo o neopentecostalismo como um braço, né, uma interpretação do cristianismo, essa ação do combate, ela se torna quase das cruzadas, né? Quando a gente pensa das cruzadas que entram, vão Europa dentro, vão África dentro, né? É quase isso. É quase isso. É porque hoje a gente não pode sair matando todo mundo assim. Não pode. Se pudesse, acho que eles já tinham feito. Já tinham feito. Já tinham feito. O tanto de invasão de terreiro, o tanto de agressão direta. E aí, Márcia, tem uma coisa que eu acho que eu quero comentar isso muito sobre a ação do judiciário, que é o seguinte. Por trás de toda a ação de uma pessoa intolerante que tem coragem, eu estava lendo outro dia uma denúncia da AFA de um terreiro que está sofrendo, que os vizinhos estão jogando fezes e urina dentro do terreiro. Por trás de toda a ação de uma pessoa que faz isso, existe um pastor ou uma pastora que incentiva essa ação. Então, não dá para a gente simplesmente olhar para a pessoa e dizer que a culpa é só dela. Só dela. Existe alguém que incentiva essa ação. E hoje em dia a gente está vivendo, né, nos últimos anos, as pessoas justificam o seu ódio como liberdade de expressão, o que não é justificável e não bate. Liberdade de expressão é outra coisa. A gente pode se expressar, a gente pode dizer o que a gente pensa, desde que a gente respeite o direito do outro, né? E o que é ofensa, tanto que está tipificado como crime, né, no nosso Código Civil. E uma coisa que eu tenho falado recorridamente é que a gente precisa começar a processar as igrejas pela ação dos fiéis. Porque o fiel, ele não tem dinheiro para pagar, Ana. Não. Não é ele. Ele também sofre um processo de lavagem cerebral. Né? E aí, Márcia, você que está aí na comunidade do Nordeste, que circula nessas comunidades aí, que conhece muita gente, vou trazer uma situação que você vai ver como isso é muito recorrente. Em várias comunidades, a gente tem famílias que vivem aquele conceito alargado de família, onde naquele lugar todo mundo, na verdade, é família, todo mundo se cuida, todo mundo se ajuda, todo mundo ajuda a criar uma criança que nasce, todo mundo é tia, é avó e tal. Avó. E, de repente, uma pessoa desse grupo se converte. Se converte para uma dessas igrejas. E esses laços de solidariedade, de parceria, eles são destruídos, eles não são nem rompidos. Eles são destruídos. Essa pessoa ela fica sem chão, porque ela deixa de ter o esteio que prendia ela. Porque a gente que é mulher preta, a gente sabe o que é isso. A gente nunca cria nossos filhos só. Eu falo sempre que meu filho, quando passou para a universidade, tem um bocado de mulher preta atrás de ter me ajudado para ele conseguir chegar aonde ele chega. Ele tá com 23 anos e vivo, sabe? A gente não cria só. A gente não cria só. E quando essa mulher é arrancada desse lugar, ela precisa se
ancorar em algum lugar. Aonde ela se ancora? Na igreja. Na Ela vira aquele pano de chão de igreja, que lava, que passa, que cuida, que vive 24 horas na igreja, que quando não está trabalhando está na igreja. E ela abandona os laços da comunidade dela. Eu não estou aqui para discutir religiosidade de ninguém. O que eu estou dizendo é que isso é uma interferência em laços de solidariedade onde essas pessoas estavam incluídas. E isso é perverso. Isso não é à toa. Isso é um pensamento de dominação. É um pensamento de dominação. E isso tem impacto diretamente na vida das pessoas. E aí, isso causa os conflitos. Causa, por exemplo, uma pessoa que sempre viveu do lado de um terreiro, que quando acabava a matança, tinha distribuição do Irã, e ela pegava sua boa galinha, levava para casa. Ela nunca não ia, não, mas ela pegava, ela comia, não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum. De repente, isso passa a ser um problema. O atabaque passa a incomodar demais. O cheiro do defumador passa a incomodar demais. E isso cria os problemas. Então, essa replicação do racismo e essa ruptura desses laços que nos mantém unidos nas nossas comunidades negras, eles também alimentam esse ódio religioso. Mas eu volto a dizer, essas pessoas não podem ser culpadas sozinhas. Claro que ela tem culpa porque ela sabe o que é certo e o que é errado. Tá fazendo, mas o responsável religioso por ela, ele também tem sua responsabilidade. É isso mesmo, a gente pode dar um exemplo clássico da violência, né? Quando o pastor pede para a mulher continuar com o violento em casa. Exatamente. E aí a gente tem diversas ações da igreja que nos vulnerabilizam e que colocam principalmente nós, mulheres negras, nas situações mais esdrúxulas que a gente pode viver. Desde viver com o agressor, tolerar... eu conheço casos de mulheres que contraíram HIV e que o pastor disse que ela tinha que ficar com o marido e cuidar até ele morrer. Contraíram HIV do marido, porque nunca tinha... E foram dizer ao pastor, não, seu papel quanto mulher é cuidar. Né? Então, é uma violência e mais, é uma interpretação errônea da Bíblia. Sim. É uma interpretação errônea da Bíblia. E aí, nesse sentido, só pegando um gancho, Koinonia tem um trabalho em São Paulo, que está ancorado mais em São Paulo, mas que a gente está pensando como faz isso, de discutir com as mulheres da igreja essa situação de violência. Porque não dá para a gente aceitar isso, Márcia. Não dá. Durante a pandemia, a crescente de violência contra nós é contra as mulheres, é contra as crianças, é contra os idosos. E é tudo na população negra. Não é que branco não apanha, não. Mas os números contra nós são muito maiores. Não dá para um espaço religioso que diz que cuida, que diz que é amor, fechar os olhos para isso. Aí não é a Igreja de Cristo. Porque o Cristo que eu ouvia quando eu era na igreja lá, quando eu era presbiteriana, antes de Oxum me salvar, ele era um cara que era amor, que era um cara que preferia beber, sentar e comer com as prostitutas, com o pessoal da rua, do que com o pessoal que estava trancado no templo. Ele era um homem político, né? Exatamente, um homem revolucionário. Revolucionário, que eles não conseguem falar isso. Eles não conseguem falar isso. É revolucionário. E a gente se falando, né, Ana, de políticas públicas, que são as ações concretas para combater as desigualdades dos povos negros, dos povos de terreiro. Aqui, pelo que eu vi, né, para mim tem muito mais terreiros aqui mesmo, né, em Salvador. 1680, acho que tem muito mais terreiros, né? E desses terreiros que estão inscritos são 1165, né? Como é que se dá essas políticas públicas? Então, né? Eu fiz tem realmente, a gente tem, como é que eu posso dizer, os terreiros, né? Que estão fora do centro, realmente tem consegue realmente alcançar essas políticas? Queria que você falasse sobre isso. Eu acho que, assim, primeira coisa é que os mapeamentos, eles nunca dão conta, né, de identificar os grupos. Porque para que a gente fizesse um mapeamento de verdade, eu tinha que botar umas 100 pessoas andando pelo Nordeste de Amaralina, em cada viela, para ficar procurando ou bandeira branca, ou quartinha, algumas coisas. Porque às vezes a gente sabe que tem os terreiros que são pequenininhos, e que estão ali e são resistência, porque estão ali há trocentos anos, ou acabaram de abrir, porque a pessoa pegou o DK, pegou, né, sua cuia e resolveu abrir sua casa. Não importa o tempo,
O que importa é que seja espaço religioso. Então, primeira coisa é dizer que esses mapeamentos eles não dão conta. E a outra é pensar assim, para nós, povo de terreiro, a gente deixa de ser contravenção em 76. É pouquíssimo tempo. É um histórico de perseguição extremamente absurdo. E aí você abre os processos de mapeamento, a pessoa falta perguntar a cor preferida da sua calçola, né? Porque são muitas perguntas. E a pessoa fica, mas meu Deus, para que quer saber isso tudo de mim? Né? Existe também ainda uma desconfiança em fornecer as informações para o Estado. O que vai se fazer com essa informação de verdade? E isso não está equivocado, não. As pessoas estão corretas. Né? Isso é a primeira coisa que eu tenho que colocar nesse cenário do mapeamento. Então, para que a gente possa fazer um mapeamento que ele funcione, a gente precisa primeiro explicar para as pessoas o que se quer com o mapeamento. Né? Por que é importante mapear? Por que é importante que o seu terreiro conste nessa listagem? Não é porque ele vai ganhar um bolo de dinheiro, não é porque a prefeitura vai fazer a obra no seu terreiro. Não é nada disso. Primeira coisa a gente precisa identificar os grupos para a gente poder construir as políticas públicas, porque a gente constrói política pública a partir de dados. Salvador tem dados, né? Mesmo que a gente não tenha dados que são precisos, ou mais aproximado e preciso, o que a gente tem já é possível de se pensar. Mas, durante muito tempo, as comunidades de terreiro não foram reconhecidas, né? Embora a Constituição traga que um espaço de terreiro ele tem o mesmo direito constitucional que uma igreja, né? Isso não é visto e não é praticado pelo Executivo, nem no âmbito federal, nem no âmbito estadual, nem no âmbito municipal. E aí eu vou focar nossa conversa para o âmbito municipal, porque eu acho que é sobre isso que a gente precisa focar. Nesse sentido, são pouquíssimas as políticas públicas específicas para terreiros. Existem muitas demandas, né? A gente fez uma publicação, eu e Camila Chagas, a gente fez uma publicação que está no site de Coinonia, onde a gente tentou mapear, nos últimos 20 anos, as ações do Estado e da sociedade, de alguns atores da sociedade civil sobre o combate de intolerância religiosa. E nesse meio, a gente mapeou as ações que a SEMUR, que é a Secretaria Municipal de Reparação, tem feito durante esses anos. O que a gente conseguiu entender? A gente fez uma olhada no material de 20 anos. Foram pouquíssimas as ações específicas que a gente pega. Né? E aí a gente tem que dar um crédito, né, para o que está acontecendo agora, nos últimos anos, que é um avanço nas conversas sobre isso. Não é o suficiente, longe de ser o suficiente. Salvador é a cidade mais negra do mundo, é onde a gente tem trocentos terreiros de candomblé, e que não é porque as pessoas dizem que elas são católicas, que elas deixam de praticar a religião de matriz africana. Exatamente. A gente tem que entender isso, e se assumir quanto católico. Eu falo que no Brasil que a gente tem um negócio que é católico, né? Católico, né? Sou católico, né? Eu sou católico, né? Fui batizado na igreja, vou lá na missa do Bonfim, vou na Rosário dos Presos de vez em quando, né? E sou macumbeiro, mas sou católico, né? Sou católico. Sou católico, né? E eu acho que esse católico, né, tinha que virar uma categorização, mas enfim, isso aí é papo de pesquisadora. E aí, eu fui colocando, nessa publicação, a gente colocou algumas coisas que já estão em curso, né, para a gente falar do que está realmente agora acontecendo. A gente tem a política pública do cadastramento dos povos de terreiro visando a isenção do IPTU. E aí é importante a gente dar um friso aqui. A Prefeitura de Salvador oferece um processo de isenção. O que é isenção? Eu digo que a Márcia me deve um negócio aqui, ela me deve, mas eu vou isentar ela de me pagar. É um favor que eu estou te fazendo, né? Pô, tu tá me devendo, mas, pô, tu é legal, então tu não vai me pagar. O que a Constituição diz é de imunidade. Imunidade quer dizer, este imposto é indevido, né? Esse imposto é indevido. Para a gente fazer isso, a gente precisa alterar algumas legislações do município de Salvador. Então, a gente precisa ter uma disponibilidade tanto do executivo, né, da prefeitura, mas também do nosso corpo de vereadores para fazer essa revisão, essa alteração legal. Porque se a gente não fizer isso, sempre vai ficar parecendo uma gambiarra.
Você vai ficar sempre arrumando um jeitinho, que aí é o que eles falam. Não, a gente está dando a isenção agora porque a gente não conseguiu avançar para construir a imunidade. Mas se a gente não pressionar para construir a imunidade, a gente sabe como é que são as coisas. Vira gambiarra para sempre. Né? Então, a gente precisa discutir como é que é a implementação da Constituição. E aí, Márcia, antes de eu continuar nessa leitura das políticas, tem uma coisa que eu acho que é extremamente importante. A gente precisa que a gestão, né, o executivo, tanto do município quanto do governo do estado da Bahia, reafirme a política nacional de povos e comunidades tradicionais. Porque quando ele reafirma isso, várias coisas, vários pontos que são importantes, eles estão ancorados ali naquela política. Como isso? A questão da garantia dos territórios, a questão da consulta informada. Quando você vai fazer uma obra de impacto que tem uma comunidade tradicional próxima, essa comunidade precisa ser consultada do impacto daquela obra, se aquela obra prossegue ou não. Você imagina se fizesse isso, por exemplo, na obra da Lagoa do Abaeté? Não estaria acontecendo isso que está acontecendo. Estaria acontecendo, né? Não estaria acontecendo isso. Então, aquele território é um território negro, é uma área sagrada, né? Não só para a religião de matriz africana, mas para todos. Todo mundo usa aquele espaço. Mas, enfim, é um espaço negro que precisava... O que eu estou dizendo é que quando a gente traz essa legislação nacional e a gente, de verdade, coloca ela como base nas nossas análises e nas proposições, a gente já tem indícios de como resolver problemas. Mas vamos lá, a gente tem o cadastramento dos terreiros. Junto com esse cadastramento do terreiro, a CEMUR fez uma cartilha para orientar a obtenção do CNPJ das organizações religiosas. Isso daí, Koinonia já há muitos anos atuou fazendo isso, ajudando as comunidades a construir esse CNPJ. E aí eu vou fazer uma crítica pública do nosso trabalho de Koinonia. Sim. No momento, quando a gente estava fazendo isso, a gente enxergava isso como uma grande possibilidade, como a possibilidade do terreiro de garantir seu acesso a diversas políticas. Entretanto, porém, todavia, o que é criar um CNPJ? É você manter uma regularidade de uma associação. Isso tem a ver com fazer declarações anuais, manter documentação em dia. Tudo isso você tem que fazer. Pagam a taxa, né? Se você tem o prazo para pedir isenção da taxa, senão você tem que pagar uma taxa anual. E aí o que aconteceu com a maioria das comunidades que abriram o CNPJ? O pessoal deixou para lá. Não, já tem o CNPJ, tem a associação. Aí você vai ver, tem uma dívida. Nossa! Tem uma dívida. Né? Então, não basta a comunidade abrir... Hoje em dia, quando as comunidades chegam, né, os grupos chegam para a gente, falam assim, não, eu quero ajuda para fazer um estatuto. O que você quer com esse estatuto? Você quer, de verdade, abrir um CNPJ? Você tem condições de arcar com isso, isso e isso? Tem tais implicações. Não que a gente não tivesse essa leitura na época, mas a gente achava que seria mais fácil do pessoal manter. E hoje em dia não é. Cada dia se cria novas burocracias para que fique mais difícil o acesso das pessoas. Então, isso é uma coisa extremamente complicada. Não é todo mundo que tem que abrir CNPJ. A gente tem que pensar o que a gente quer. Uhum. Né? Às vezes a gente vai abrir uma associação que não vai ter um CNPJ, a gente vai fazer um coletivo, a gente vai fazer uma outra coisa, uma outra conformação, né, para esse grupo. Enfim, analisando cada questão. Eu vou passando, porque eu tenho muita coisa para falar e é uma live de 1 hora. Então tá. Aí tem uma política pública de revitalização das fontes e mananciais dos terreiros. Pois bem, nesse sentido, o que a prefeitura disse para a gente é que ela está em fase de diagnóstico e de identificação dos nomes. E que ela tem conhecimento de 23 fontes. Só que eles não fizeram isso ainda. Isso não está andando. Isso não está andando. Então... Não. Então, o que acontece? Você está lá, você tem a política pública, mas ela não está sendo executada. Ela não está sendo executada. E agora você pensa, essa questão da revitalização das fontes e mananciais é uma coisa de suma importância para a religião de matriz africana. Então, você imagina, quando a gente toca nesse assunto, é um burburinho. É um burburinho, né? Precisa... Né? E a gente não consegue que a prefeitura faça isso. Então, é uma das coisas que está parada. O projeto Folhas Sagradas, que tem um plantio de hortas e frutas, isso começou de uma forma muito tímida.
né? A gente está no final da gestão da CM Neto, da segunda gestão da CM Neto, né? E aí agora que o negócio está aparecendo, né? Então, e aí teve a criação do mapa online de terreiros, um mapa online de terreiros que foi criado. E tá lá esse mapa, mas essa coisa do mapeamento, ela funciona muito para pesquisador, né? Para quem está pesquisando. Ok. E aí tem o Observatório Permanente da Discriminação Racial. Ok. Isso são as coisas que eles dizem que tem de política pública. Em 2018, o Ministério Público começou a fazer um agrupamento de reuniões chamado Diálogos, MP em Diálogos Construtivos, aonde esses diálogos eles aconteceram em terreiros. Eu vou te falar quais foram os terreiros. E qual é o objetivo desse negócio? Reunir, através do Ministério Público, o Ministério Público mediar um diálogo direto de órgãos do governo estadual e municipal e órgãos de prestação de serviço. Então, foi chamado Coelba, foi chamado Embasa, para discutir, por exemplo, redução do valor da conta de luz e de água. Foram 5 diálogos, começou em 2017, desculpa. Foi o primeiro no Tumbajuçara, sobre salvaguarda e proteção. Depois foi no Vodunzô, sobre enfrentamento de intolerância e ódio religioso. Depois no Pilão de Prata, sobre regularização das associações e imunidade tributária. Depois no Alaqueto, sobre regularização fundiária também. E o último que aconteceu foi no Omijobá, sobre incentivo para a implementação de reformas e reparos nos terreiros de matriz africana. Então, o Ministério Público fez essa intermediação, convocava os atores e colocava as questões e colocava o povo de terreiro para falar. Nesse interim, muita proposta e pouca ação. Dentro dessas coisas todas, foram estabelecidos 2 prazos para a implementação da Delegacia de Combate à Intolerância Religiosa, e isso não aconteceu até hoje. Sim. Isso não aconteceu até hoje. Então, a gente vê... Foi se discutir até na CEPROM, eu estava lá, eu lembro. A gente vê que tem, mesmo os prazos estabelecidos, mesmo a gente tentando colocar o MP para intermediar, não há uma boa vontade na implementação das coisas. Não é. E aí só tem essa palavra para dizer. Eu posso dizer uma mais pesada, inclusive. Não há vontade política e não há compromisso político com as gestões de implementar. Né? Não há esse compromisso político. E aí eu não sei, Márcia, por que é esse negócio? Porque a gente é a maioria dessa cidade, entendeu? A gente é a maioria nessa cidade e parece que as coisas que o nosso povo diz, entra por um lugar e sai por outro, entra por um ouvido e sai pelo outro. As coisas que são importantes para o nosso povo não tem importância nenhuma. Né? Então, você tem trocentos compromissos estabelecidos, uma coisa que, para nós, agora, não sei se você deve estar acompanhando, no meio da pandemia, vários crimes de intolerância e ódio religioso acontecendo. Várias ações. E a gente pega e não tem uma ação efetiva do Estado. Você não tem. A CEPROM diz, a gente lamenta muito, a gente vai... emitir nota de lamenta. Olha, nota de lamento... Nota de lamento, nem eu de coinonia faço nota de lamento. Eu quero fazer representação do Ministério Público, porque o papel do Ministério Público é representar a coletividade. Né? É representar a coletividade. O que eu posso fazer no âmbito jurídico é pegar e pensar quais são os caminhos jurídicos. Agora, quem está no Estado, o Estado não pode... Qual é o compromisso desse governo mesmo com a gente? Qual o compromisso desse governo? Manter uma CEPROM de fachada? Porque quando você mantém uma secretaria que não tem poder de nada, que não pode intervir e resolver uma coisa, você tem e aí, agora falando no âmbito estadual, né, que não tem poder de pressão nenhuma, o que é isso? A gente é o quê? É brincadeira? Acho que a gente precisa pensar muito nisso, a gente é brincadeira. Entendeu? Então, a gente pensando no âmbito da municipalidade, esses compromissos foram estabelecidos. No meio desses diálogos, teve uma dessas reuniões que foi o chefe da Casa Civil do nosso prefeito Anãozinho, né? Sim. E o cara chegou, eu achei interessante,
Porque é uma coisa, Márcia, que é importante eu reafirmar aqui. Koinonia é uma organização de assessoria. Koinonia não é uma organização que representa terreiro. A gente não representa terreiro. A gente não fala por terreiro. Em nenhum lugar. O único terreiro que eu posso falar é o meu. Ilhéa do Fé, que fica lá no Rio de Janeiro. Isso se meu pai de santo deixar. É o único que eu posso falar. O resto, o que eu vou fazer é tentar criar falas comuns para que eu reproduza. Em tal momento, tal terreiro disse isso e isso que a gente está reverberando. Ou a gente dizer, a gente pode falar isso, trazer a fala de vocês e colocar a Koinonia apoia? É isso que a gente faz. Então, tinha o chefe da Casa Civil, do ACM, e que começou a puxar uma discussão sobre regularização fundiária, falando que era importante a gente discutir. E isso é fundamental, Márcia. E a gente precisa entender o que é discutir regularização fundiária nessa cidade. E aí, tem uma legislação no estado da Bahia sobre terras de quilombo e terras de comunidades tradicionais, onde o governo do estado tem autonomia para poder titular as terras em áreas devolutas. A gente precisa criar algo semelhante na cidade de Salvador. A gente precisa criar algo semelhante na cidade de Salvador, porque a especulação imobiliária continua expulsando o nosso povo, continua colocando o nosso povo nas encostas. Ninguém quer discutir sobre terra com a gente, né? Porque é dinheiro, né? É poder, é dinheiro. É poder, é dinheiro. Essa é uma discussão fundamental. Não dá para a gente discutir direito de terreiro se a gente não garante o solo, não garante território, que é o fundamental para a nossa existência. Então, acho que dentro de todas as pautas, discutir política pública, discutir manutenção dos mananciais, discutir manutenção das áreas verdes, discutir participação desses povos junto aos conselhos de forma com equidade para que a gente possa intervir, isso é fundamental. Mas a gente precisa discutir garantia de território. Porque se a gente sem território, a gente não é nada. A gente está desterritorializado, a gente está solto. O verde já está desaparecendo, né? Não sei se você está percebendo. Sim, não sem temos dúvida. para fazer os ebós, fazer os trabalhos, enfim. Estão dificultando cada dia que passa, né, para construir seus prédios, como é que diz, seus resorts. Então, a gente e discutir isso é fundamental mesmo, Ana. Ana, eu queria saber, tem uma coisa também dos terreiros que eu acho não, tenho certeza, que é essa sustentabilidade, né? Emprego e renda dos terreiros de candomblé. Uma economia solidária mesmo. E aí eu queria saber, né? Você está à frente de vários, né? Conhece vários terreiros. Como é que se dá, se realmente, se tem experiência, né, sobre isso, sobre essa economia solidária, né, eu vejo a economia solidária, posso estar errada, equivocada, um contraponto ao capitalismo, sabe, Ana? Mas a gente mesmo, nós, né, precisamos muito também abdicar desse sistema capitalista para que essa economia mesmo, né, seja plausível, né? Então eu queria que você comentasse um pouco também sobre isso. Eu acho que assim, essa coisa da gente ter um modelo que se opõe ao capitalismo, ela é ainda um pouco distante, porque infelizmente a gente está totalmente imbricada, né, na nossa subsistência e a gente não consegue ainda ver como uma possibilidade real uma ruptura. Mas o que existe, né, são formas da gente pensar uma economia que não seja tão exploradora, né, e uma economia que seja de nós para nós. Porque hoje em dia, Márcia, o que a gente continua fazendo é alimentando outros ciclos, né, de produção econômica. E eu não gosto de ficar usando essas expressões em inglês, de black money e tal, mas eu acho que uma das coisas que a gente precisa discutir há muito tempo, e eu vou te contar uma coisa sobre minha vida, por exemplo. Eu, Ana, não faço nada que seja de axé com quem não seja de axé e quem não seja preto. Eu não sento em bar para beber de quem não seja preto, a não ser que eu não tenha alternativa. Se eu for viajar, eu quero uma pousada que seja de gente preta. Sabe por quê, Márcia? Eu não quero dar meu dinheiro a branco. Desculpem, gente branca, tem até uns legais. Mas vocês são muitos e vocês vivem se dando dinheiro. Vocês vivem se colaborando. Se a gente conseguisse fazer isso, de olhar
essa economia é uma economia de pares, e aí eu vou dizer dessa economia de pares, vamos pensar nisso. Nosso dinheiro, nosso poder econômico, ele também ele é simbólico e ele é transformador. Porque quando você opta em comprar de uma artesã negra, em vez de comprar de uma loja, ou você opta, mesmo quando você está na rua, que tem trocentos vendedores ali, mas você procura uma companheira, uma mulher preta para comprar, você sabe que você está fortalecendo uma família. Uhum. E uma mulher negra não trabalha para si só. Não existe. Não. Tá para nascer essa categoria. O nosso dinheiro ele tem que dar para muitos e para muitas. É uma loucura isso. Né? Então, eu acho que os terreiros, a gente tem algumas experiências de produção organizada, de produção coletiva. Né? Então, e mais que isso, é uma potência. Eu acho que é uma grande potência e que tem pouco investimento ainda nessa área. Né? A gente continua. Quando a gente vai ver os editais mesmo do governo, você vai ver, por exemplo, que o Bahia Produtiva vai ter para o agronegócio. Aí você pega para a economia com os pequenos, é isso. E você vai pegar para o povo preto, é isso aqui. É a raspa do tacho. A raspa, ó. Exatamente. A raspa do tacho. E a gente fica se matando para disputar entre nós para pegar essa raspa. É muito absurdo isso. É muito. É muito absurdo. E aí, quando você fala dessa coisa da economia, eu acho que tem uma questão que para mim, é muito cara. Eu acho que é uma discussão que a gente precisa colocar para os terreiros, que é pensar a questão do turismo, sabe, Márcia? Sim. A gente vive num estado e numa cidade, principalmente Salvador, onde você chega nos grandes hotéis e você está lá, uma agência de turismo vendendo um pacote para ir para um Olubagé. E isso está lá. A festa de candomblé, ela tá lá no calendário como se fosse parte do pacote turístico. Né? E essas pessoas pagam para ir nesse lugar. Sim. E não é pro terreiro. Não é à toa que tem muitos terreiros, Ana, e respeitando todos, claro, né? A gente não pode. É uma coisa que eu venho observando há muito tempo, de colocar o seu calendário de festa de acordo com da época que os turistas estão aqui em alta. Eu não percebo isso como se fosse uma coisa legal, entendeu? Eu acho que tem que ter uma discussão. Tem que ter uma discussão sobre isso. Até para a gente pensar assim, tudo bem, a gente vai abrir quanto um espaço também de turismo, de visitação, Sim. Mas isso precisa ter regras, né? Isso precisa Exatamente. ter regras. Exatamente. E se for para alguém lucrar com isso, que seja a comunidade religiosa. Né? Que seja a comunidade religiosa. Não dá para terceiros, quartos e quintos lucrarem e a comunidade não. Né? Uhum. Não dá para isso. Eu acho que isso é um caminho de discussão que tem a ver com o diálogo da gestão municipal também, com a Secretaria de Turismo, sabe? E de pensar isso de uma forma... Com a federação, né, dos terreiros. Ou com representantes dos terreiros, porque é complicado, Márcia, quando a gente pensa nesses coletivos, né, que supostamente representam grupos. Por que eu digo supostamente? Porque quando a gente fala assim, uma federação, a gente pensa em algo que seja unânime. E não há unanimidade. Não né? Não há unanimidade em nenhuma representação. Isso é importante dizer. E outra coisa que é importante dizer é que no nosso país o direito de associação ele é livre. Inclusive o direito de não se associar. Um terreiro não é terreiro por ele fazer parte de uma federação ou de uma associação. Ele é terreiro porque ele é um espaço religioso, constituído. Quem deu esse poder foi o orixá, não fui eu, não foi você, né? Não foi ninguém, não, desse plano, não foi juiz, não foi delegado, quem deu esse poder foi o orixá. E até onde eu saiba, que eu sou de ontem, desculpa, né? Eu sou de ontem, mas até onde eu saiba, diz assim, ó, vai abrir terreiro, vai fundar, vai plantar cheque, é orixá, é Impícia Vodunce, né? Não é a gente que, acordei hoje com vontade de abrir um terreiro. Pô, não é assim. Não é assim. Né? E essa identidade, ela não é atribuída por outrem. Não é por outrem, né? Por que a gente se associa, por que a gente se junta em coletivos? Porque supostamente é mais fácil lutar no coletivo do que no individual, né? Então a gente vai procurar grupos que a gente possa se identificar ou não. Se a gente não procurar, a gente fica só, né? E se junta quando precisar,
né? Eu acho que isso é importante dizer também, porque às vezes as pessoas falam assim, é porque eu tenho que me filiar, eu tenho que... Não, não tem que nada. Não existe um ordenamento jurídico que vai dizer que um terreiro é mais ou menos do que o outro por ter um Porque alvará não. ou por ter uma plaquinha de A, de B ou de C. Isso não existe. Exatamente. Ana apitou aqui para contar. Eu acho que você vai ter que voltar, viu? Eu volto, é só você me chamar, ô vereadora. E eu espero, sinceramente. Eu acho, Márcia, que a gente está num momento muito importante na nossa cidade de Sim, Salvador. Da gente pegar e da gente estar olhando para pessoas que têm a nossa cara e que podem estar ocupando aquela Câmara dos Vereadores. E que podem estar essa dizendo para galera, essa cidade que essa cidade é uma cidade preta, é uma cidade das mulheres. A gente não pode eleger só você, não. A gente tem que eleger umas 4, as 5. outras, Porque eles quatro, estão lá há cinco. trocentos anos. Eles estão lá há muito tempo. Está na hora de mudar, gente. Está na hora de tirar esse povo que parece que cravou a unha nas cadeiras e que não quer sair. Né? A gente vai arrancar Vilma, eles de lá. Vilma Reis fala assim, política hereditária, de pai para filha, só dos brancos para os brancos. Como é isso? Precisamos Exatamente. retirar esse povo de Exatamente. lá. Né? Arrancar eles de lá. Arrancar eles de lá. Trabalhar para isso. Ana, Exatamente. obrigada, Ana. Você, como sempre, maravilhosa. Né? Quero te agradecer muito por esse sextor online e dizer que a Elisa, acho que a Elisa tá aí. E Érica, na verdade, Érica Rocha. Um abraço, minha irmã. E dizer que foi fantástico estar aqui com você, né? Que Oxum mesmo, né? Axé. Assim, desse brilho maravilhoso que você tem. Que ninguém vai tentar apagar, porque a mulher de Oxum, ninguém se brinca. Né, Ana? A gente, Então, a gente um está junto nessa abração. caminhada aí, viu, Sei Márcia? A gente está junto disso, nessa sei caminhada. disso. Sempre que precisar, estou por aqui. A gente tenta acumular um pouquinho de entender esses troços aí para poder transformar isso É, em informação para o nosso povo. É esse papel, a gente não vai para a academia para ficar pegando o diploma e botar em parede. Eu não quero botar em parede diploma. O que eu quero como é que o que dizia, eu estudei, o que eu estudo, sirva para o meu povo. Se não for assim, não estou topando. exatamente. Eu concordo com isso. Eu estava falando sobre isso, na verdade, que tem pessoas, né, que realmente esquece do chão que pisou, né? Não volta, na verdade, para o seu local de origem, na verdade, né? Para poder dizer, olha, eu aprendi a letra A, posso passar para vocês? Enfim, esquece. Não existe conhecimento parado se a gente não botar adiante, né? Então, só tenho Exatamente, é mesmo a isso aí. agradecer por você, né? Tá aqui com a gente, fazendo essa explicação maravilhosa. Ainda bem que essa live está gravada, eu vou ter que assistir de novo, porque você deu vários toques perfeitos aí. Muito obrigado, meu irmão. Um grande abraço. Beijo mesmo. Você foi maravilhosa. O Beijo pessoal está aqui enorme, minha comentando. vereadora. Foi ótimo, viu? Certo. Quando precisar, é Foi só sim. chamar. Tamo junto. Com certeza. Adorei esse sextou com Márcia Ministra. Beijo, minha irmã. Beijo, minha irmã. Tchau, tchau. Tchau, Obrigadão. gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Meu Deus, Ui, que sai, né? deixa eu aqui encerrar agora.